Santo, Espírito Santo, liberdade aqui, Espírito de Deus, liberdade aqui, Espírito Santo, Espírito Santo, sou tua casa, tua morada, eu sou teu lar, muda as coisas de lugar, sou tua casa, tua morada, eu sou teu lar, muda as coisas de lugar, o teu perdão é completo, o teu perdão é completo, ele sara minha alma, ele sara minha alma, teu perdão é completo, o teu perdão é completo, ele sara minha alma, ele sara minha alma. Sou tua casa, tua morada, eu sou teu lar, muda as coisas de lugar, sou tua casa, tua morada, eu sou teu lar, muda as coisas de lugar. Aleluia. Boa noite. Vamos abrir a palavra de Deus. Salmo 64. Salmo 64. Ouve, ó Deus, a minha voz nas minhas perplexidades. Preserva-me a vida do terror do inimigo. Esconde-me da conspiração dos malfeitores e do tumulto dos que praticam a iniquidade, os quais afiam a língua como espada e apontam quais flechas palavras amargas para as ocultas atingirem o íntegro. Contra ele disparam repentinamente e não temem. Teimam no mau propósito, falam em secretamente armar ciladas, dizem: quem nos verá? Projetam iniquidade, inquirem tudo o que se pode escogitar. É um abismo o pensamento e o coração de cada um deles. Mas Deus desfere contra eles uma seta. De súbito se acharão feridos. De sarte serão levados a tropeçar. A própria língua se voltará contra eles. Todos os que os veem meneiam a cabeça. E todos os homens temerão e anunciarão as obras de Deus e entenderão o que ele faz. O justo se alegra no Senhor e nele confia. Os de reto coração, todos se gloriam. Amém? Eu quero orar com você. Vamos orar? Senhor, louvamos o teu nome. Agradecemos a ti pela leitura da tua palavra. Pedimos a ti, Senhor, que fale conosco esta noite, derrame graça e poder em nossas vidas. Que sejamos alcançados, Senhor, pela tua misericórdia, por tua graça. Que o teu poder seja sobre nossas vidas. Que a tua mão, Senhor, seja sobre nós. Que o Senhor venha agir poderosamente em nossos corações. Que o Senhor possa nos fortalecer. Que o Senhor possa trazer alegria aos nossos corações, trazer a tua paz sobre nossas vidas. Entregamos nossas vidas em tuas mãos, pedimos a ti, Senhor, que venha
estar nos orientando a cada dia, trazendo a Tua palavra, Senhor, palavra de vida aos nossos corações, que o Senhor possa estar nos edificando na Tua palavra. Pedimos a Ti que venha encher, ó Pai, as nossas vidas com a Tua graça, que a Tua vontade seja feita sobre nós. Pedimos a Tua bênção, Tua graça e oramos, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Mais uma vez estamos reunidos para estudarmos a gloriosa palavra do Senhor. E hoje nós vamos falar de um assunto que tem sido assim uma pedra na vida de muitas pessoas. Hoje nós vamos falar sobre a depressão, tá? E pode um cristão ficar deprimido? Sim, pode, né? A depressão é um mal que acomete a qualquer pessoa. E a gente vai ver durante a nossa ministração que não há forte. Ninguém é forte, né? Então nós vamos ver isso aqui dentro da nossa ministração. O nosso tema é como vencer a depressão usando a Bíblia. A palavra de Deus nos mostra que homens de Deus também ficam deprimidos. Há exemplo de Elias, o profeta, né? Jó, Jeremias, Jonas, Paulo e o próprio Jesus. Qualquer ser humano pode ser atingido por essa doença. O que é a depressão? É um distúrbio mental caracterizado por depressão persistente ou perda de interesse em atividades prejudicando o dia a dia. As causas possíveis incluem uma combinação de origens biológicas, psicológicas e sociais de angústia. O profeta Elias era um homem de Deus. Um profeta cheio de fé, um profeta intrépido, cheio de fé. No entanto, foi acometido desse distúrbio terrível. E eu quero vir para a Bíblia com você. Você pode abrir sua Bíblia se você tem uma Bíblia. 1 Reis, capítulo 19. 1 Reis, capítulo 19. Nós vamos ler do versículo 1 ao versículo 18. Elias no monte Horebe. Acabe fez saber a Jezabel tudo quanto Elias havia feito e como matara todos os profetas à espada. Então Jezabel mandou um mensageiro a Elias a dizer-lhe: façam-me os deuses como lhes aprouver, se amanhã, a estas horas, não fizer eu a tua vida como fizeste a cada um deles. Temendo, pois, Elias levantou-se e, para salvar a sua vida, se foi. E chegou a Berseba, que pertence a Judá. E ali deixou o seu moço. Ele mesmo, porém, se foi ao deserto caminho de um dia e veio a se assentou debaixo de um zimbro e pediu para si a morte e disse: basta. Toma agora, ó Senhor, a minha alma, pois não sou melhor do que os meus pais. Deitou-se e dormiu debaixo do zimbro.
Eis que um anjo o tocou e lhe disse: levanta-te e come. Olhou ele e viu, junto à cabeceira, um pão cozido sobre pedras em brasa e uma botija de água. Comeu, bebeu e tornou a dormir. Voltou segunda vez o anjo do Senhor, tocou e lhe disse: levanta-te e come, porque o caminho te será sobremodo longo. Levantou-se, pois, e comeu e bebeu. E com a força daquela comida, caminhou 40 dias e 40 noites até Horebe, o monte de Deus. Ali entrou numa caverna, onde passou a noite. E eis que lhe veio a palavra do Senhor e lhe disse: que fazes aqui, Elias? Ele respondeu: tenho sido zeloso pelo Senhor, Deus dos exércitos, porque os filhos de Israel deixaram a tua aliança, derribaram os teus altares e mataram os teus profetas à espada. E eu fiquei só, e procuraram tirar-me a vida. Disse-lhe Deus: sai e põe-te neste monte perante o Senhor. Eis que passava o Senhor, e um grande e forte vento fendia os montes e despedaçava as penhas diante do Senhor. Porém o Senhor não estava no vento. Depois do vento, um terremoto. Mas o Senhor não estava no terremoto. Depois do terremoto, um fogo. Mas o Senhor não estava no fogo. E depois do fogo, um cicio tranquilo e suave. Ouvindo, Elias envolveu o rosto no seu manto e, saindo, pôs-se à entrada da caverna. Eis que lhe veio uma voz e lhe disse: que fazes aqui, Elias? Ele respondeu: tenho sido em extremo zeloso pelo Senhor, Deus dos exércitos, porque os filhos de Israel deixaram a tua aliança, derribaram os teus altares e mataram os teus profetas à espada. E eu fiquei só, e procuram tirar-me a vida. Disse-lhe o Senhor: vai, volta ao teu caminho para o deserto de Damasco, e em chegando lá, unge a Azael, rei sobre a Síria. A Jeú, filho de Ninsi, ungirás rei sobre Israel. E também Eliseu, filho de Safate, de Abel-Meolá, ungirás profeta em teu lugar. Quem escapar à espada de Azael, Jeú o matará. Quem escapar à espada de Jeú, Eliseu o matará. Também conservei em Israel 7.000, todos os joelhos que não se dobraram a Baal, e toda a boca que não o beijou. Amém? Vamos orar? Senhor, fala conosco. Traga a tua palavra, Senhor, aos nossos corações. Que o Senhor possa fazer um trabalho, Senhor, de dentro para fora. Que a tua palavra, Senhor, que é o poder de Deus, possa estar em nós. Que nós possamos dar ouvido, Senhor, à tua voz essa noite. E que o Senhor possa trazer sobre nós saúde. Que o Senhor possa derramar sobre nós graça e poder. Que sejamos alcançados por esta graça maravilhosa, Senhor. E sejamos alimentados por essa palavra de poder. Nos abençoe, nos guarde, livra-nos do mal. Em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. O profeta Elias,
havia matado 450 profetas de Baal. Foi uma batalha dura. Elias teve um desgaste emocional muito grande. E após essa batalha, ele recebe uma mensagem, né? Um mensageiro de Jezabel, que era a rainha, que era a esposa do rei Acabe. Quando o texto diz que o rei Acabe fez Jezabel saber tudo que Elias havia feito aos profetas de Baal. Então Elias havia matado 450 profetas. E você pode perguntar, poxa, mas como um homem desse caiu em depressão? Elias estava ali agora vitorioso diante de 450 profetas de Baal. Isso é para a gente entender que não há forte. Nós precisamos da graça de Deus nas nossas vidas. Então Elias estava agora vitorioso, porém não deixou de ser um ser humano. Muitas vezes nós olhamos para os personagens bíblicos e nos esquecemos que eles eram seres humanos como nós. Vemos o próprio profeta Elias com os milagres que foram feitos, né, através da sua vida. E podemos olhar para Elias e dizer, um homem desse nada derruba. Seres humanos são frágeis. Anote isso. Seres humanos são frágeis. Nós precisamos nos agarrar a Deus. A nossa mente, os nossos corações precisam estar em Cristo. Então nós precisamos da graça do Senhor, porque nós não sabemos o que pode acontecer daqui a alguns minutos nas nossas vidas. Então Elias, depois de uma batalha pesada, depois de um cansaço físico, emocional, psíquico, recebe uma notícia que no dia seguinte, na mesma hora, ele seria morto. O que ele faz? Vamos voltar para o texto. 1 Reis 19, verso 1. Acabe fez saber a Jezabel tudo quanto Elias havia feito e como matara todos os profetas à espada. Então Jezabel mandou um mensageiro a Elias a dizer-lhe: façam-me os deuses como lhes aprouver, se amanhã, a estas horas, não fizer eu a tua vida como fizeste a cada um deles. Jezabel manda essa notícia para Elias, uma mensagem de morte. Elias estava cansado. Foi uma batalha pesada contra 450 profetas de Baal. Então o cansaço físico, mental, emocional, psíquico, né? Vem. E aí, ao receber essa mensagem, Elias temeu pela sua vida. Então o texto diz que ele fugiu para salvar a sua própria vida. Eu acho uma coisa normal para qualquer tipo de ser humano. A gente está acostumado com os super-heróis, né? Ainda mais a minha faixa etária, né? Eu estou aqui na faixa dos 50. A gente assistia muito os super-heróis, né? A gente lia muito as revistas da Marvel, né? Então ali, super-heróis, poxa, quem não queria ser um super-herói? Um super-homem, um Batman, um Homem-Aranha, né?
A gente assistiu muitos filmes de Hollywood e os personagens eram indestrutíveis. E aí a gente traz isso para a nossa vida e a gente acha que a gente também é indestrutível. Quando a gente olha para os personagens bíblicos, a gente vai olhar para eles e vai dizer, poxa, esses homens foram homens indestrutíveis. Não. Eles eram seres humanos como nós. Assim como eu, assim como você. Eram homens de oração, eram homens de ação, eram homens de Deus de fato, mas eram seres humanos. E aqui eu vejo que Deus permite, né, que essa passagem venha fazer parte das Escrituras Sagradas justamente para mostrar para nós que nós somos seres humanos suscetíveis de doenças. Ah, mas é homem de Deus, é homem de oração. Homem de Deus, homem de oração também é suscetível a doenças. E a depressão é algo muito sério, muito forte, que pode acometer a qualquer pessoa. É um distúrbio mental. Então nós precisamos ficar atentos quanto a isso, porque a gente vê muita gente dizendo, o crente não pode isso, o crente não pode aquilo, o crente não pode isso, o crente não pode aquilo. Quem disse isso? Foi Deus? Será que o profeta Elias estava em pecado para cair numa depressão? Não. Ele era apenas um ser humano que estava cansado emocionalmente, porque ele acabava de sair de uma batalha pesada contra 450 profetas. Então ele estava cansado mental, físico, psíquico. Mas uma coisa a gente pode ver em Elias. Quando ele foge, a Bíblia diz que ele foge para salvar a sua própria vida, né? Aqui no versículo 4. Ele mesmo, porém, se foi ao deserto, caminho de um dia, e veio e se assentou debaixo de um zimbro, e pediu para si a morte, e disse, basta. Toma agora, ó Senhor, a minha alma, pois não sou melhor do que meus pais. Mas não era esse o versículo, né? Era antes, deixa eu ver aqui. Versículo 3. Temendo, pois, Elias, levantou-se para salvar a sua vida, e se foi, e chegou a Bérseba, que pertence a Judá, e ali deixou o seu moço. Ele foge por quê? Porque ele queria salvar a sua vida. Ele não queria ter a sua cabeça decepada. Ele não queria morrer à espada. Ele sabia que o que Jezabel estava falando era verdade. No dia seguinte ele estaria morto se ele permanecesse ali. Então ele foge para salvar a sua vida. Eu acho que é uma coisa normal para qualquer ser humano. Aí alguém pode dizer, mas não era homem de Deus? Ele não confiava no Senhor? Confiava, mas ele era ser humano. E nós não podemos esquecer disso, nós somos seres humanos. Nós precisamos do Senhor nas nossas vidas, da graça, do poder de Deus, da palavra poderosa do Senhor. Aí, o que acontece agora com Elias? Elias pede a morte. E o texto fala que ele, no versículo 5, ele se deitou debaixo de um zimbro e dormiu. Esse sono aqui não era um sono de cansaço. É aquele sono que o camarada deita para esquecer, para tentar esquecer tudo que está à sua volta. Era um sono que
era justamente um sono depressivo. O quadro depressivo na vida de Elias foi muito forte. Mas tem uma coisa aqui nesse texto que nós precisamos observar. Elias fugiu para não ouvir os homens. Ele não queria ouvir a voz de Jezabel, ele não queria ouvir a voz de Acabe, ele não queria ouvir a voz dos homens, dos soldados de Acabe e de Jezabel. Mas os ouvidos de Elias ficaram abertos para ouvir a voz de Deus. O anjo do Senhor, quando a Bíblia fala de o anjo do Senhor, é o próprio Senhor, é a ação de Deus na vida de Elias. Então veja que quando Elias estava lá dormindo, o que aconteceu? Aconteceu que Deus foi até Elias para servi-lo, para alimentá-lo, para dar um conselho, uma palavra de poder na vida de Elias. Então você e eu precisamos ouvir a voz de Deus. Os nossos ouvidos não podem se fechar para Deus. Não sei como está você hoje. Quem sabe você está passando por um quadro desse, por um distúrbio desse, e você não sabe o que fazer. Deixa eu dizer uma coisa para você. Nunca feche seus ouvidos para Deus. Os seus ouvidos precisam sempre estar prontos para ouvir a voz do Senhor. Outra coisa que Elias fez, em todo momento que Deus falou com Elias, Elias ouviu a Deus e obedeceu a Deus. Então vamos ver aqui o versículo de número 5 diz assim: deitou-se e dormiu debaixo do zimbro. Eis que um anjo o tocou e lhe disse: levanta-te e come. Olhou ele e viu, junto à cabeceira, um pão cozido sobre pedras em brasa e uma botija de água. Comeu, bebeu e tornou a dormir. Não era um sono normal. Era o sono proveniente da depressão. Elias queria esquecer o mundo. Então ele fez o quê? Ele foi dormir. Mas Elias era um homem de Deus. E o que acontece? Versículo 7 diz assim: voltou segunda vez o anjo do Senhor. Tocou-o e lhe disse: levanta-te e come, porque o caminho te será sobremodo longo. Elias se tornou um homem improdutivo. Esse período que ele passou ali, dormindo debaixo do zimbro, ele ficou improdutivo. Mas Deus queria usar o profeta. Quem sabe você está agora, nesse momento, improdutivo, improdutiva. Está fechando os seus olhos para não ver as coisas que estão à sua volta. Fechando os seus ouvidos para não ouvir a voz dos homens, porque são atormentadoras. Elias estava nesse quadro. Mas primeira vez o anjo vem e faz o que com Elias? Versículo 5. O anjo fala com Elias. Deitou-se e dormiu debaixo do zimbro, e eis que um anjo o tocou e lhe disse: levanta-te e come. Elias estava com um sono tão profundo que foi preciso o anjo tocar em Elias. Isso é, o quadro depressivo na vida de Elias estava agravado, era muito forte. Ele precisou ser catucado pelo anjo. No versículo 7, o anjo volta. Elias estava dormindo de novo. Por quê? Aquele sono era proveniente de um quadro depressivo muito forte. Então o anjo vem e faz o quê?
Toca nele de novo, veja aí. Voltou segunda vez o anjo do Senhor, tocou-o e lhe disse: levanta-te e come, porque o caminho te será sobremodo longo. Então, peraí. Elias dormiu a primeira vez, dormiu a segunda vez, mas não houve terceira. Sabe por quê? Porque Elias obedeceu a voz do anjo, né? É a voz do Senhor. Elias obedeceu. Então ele faz o quê? Ele come e o texto diz que com essa comida ele andou 40 dias e 40 noites. Forte isso, né? Mas é justamente o que nós precisamos fazer. Ouvir a voz de Deus e obedecer. Ah, mas depressão tira todo o nosso ânimo, tira todo o nosso vigor, tira toda a nossa alegria, tira tudo. Sim, sim, tira sim. É mesmo, verdade. Elias passou por esse quadro e ele perdeu tudo isso. Todos os seus sentimentos, né? A alegria, a graça, né? Tudo isso foi mexido na vida de Elias. Mas uma coisa Elias fez. Ficou com seus ouvidos prontos para ouvir a Deus. Assim que Deus falou com ele, ele ouviu e obedeceu. Se ele não obedece, o quadro agravava. Se ele não obedece, algo pior poderia acontecer. Mas ele obedeceu a Deus. Então, o Senhor estava presente na vida de Elias. Deixa eu dizer uma coisa para você. O Senhor está presente na sua vida. Receba essa palavra no seu coração. Quem sabe você está atravessando por um momento desse. Quietinho. De repente as pessoas que estão à sua volta nem estão observando isso. Você está sofrendo, você está deprimido, você tem uma dor, né, no seu interior, que você vê que homem nenhum, mulher alguma pode tirar essa dor. Mas Deus pode. O Senhor pode. E se você está atravessando por um quadro desse, diga junto, repita aqui comigo, diga assim: o Senhor pode me tirar desse quadro. A fé precisa ser gerada no seu coração. E aqui o que a gente pode ver é que a fé foi gerada no coração de Elias. Elias dormiu a primeira vez, dormiu a segunda vez, mas na terceira não teve terceira. Por quê? Porque na segunda vez que o anjo veio, tocou em Elias e falou com ele, alimentou Elias e falou: a sua caminhada é longa. Elias se levanta e caminha 40 dias. E 40 noites. Aí você pode dizer: mas Elias então venceu. Não, ainda não, peraí, calma. Depressão é algo muito sério. Elias continuou sendo ser humano. Aí, o que acontece agora com Elias? Vamos ver. Versículo 8. Levantou-se, pois, comeu, bebeu, e com a força daquela comida, caminhou 40 dias e 40 noites, até Horebe, o monte de Deus. Ali entrou numa caverna onde passou a noite. E eis que lhe veio a palavra do Senhor e lhe disse: que fazes aqui, Elias? Deus mandou Elias entrar em alguma caverna? Não. Mas o que ele faz? Ele entra numa caverna. Por quê? Ainda havia medo. Ainda havia depressão. Então ele entra numa caverna. Caverna é o quê? Lugar de esconder. Então eu vou me esconder aqui, eu vou ficar aqui porque aqui está muito legal. Mas o Senhor vem e pergunta para ele: o que fazes aqui, Elias? E essa palavra vem para nós aqui nos nossos dias. E o Senhor pergunta para mim e para você: o que fazes aqui? Você recebeu essa palavra no seu coração?
Deus faz essa pergunta para você. O que fazes aqui? E ele põe o seu nome. Aqui era o nome de Elias, mas aqui ele põe o meu nome, ele põe o seu nome. O que fazes aqui? Aí, Elias estava dentro de uma caverna. Elias sabia quem ele era. Ele conhecia a sua identidade, ele sabia que ele era um homem de Deus, ele sabia que ele era um homem de oração, ele sabia que era um homem de ação. Mas veja só, versículo 10. Ele respondeu: tenho sido zeloso pelo Senhor, Deus dos exércitos, porque os filhos de Israel deixaram a tua aliança, derribaram os teus altares e mataram os teus profetas à espada. Eu fiquei só e procuram tirar-me a vida. Alguém disse que isso aqui era um momento de soberba de Elias. Eu não vejo dessa forma, eu vejo que Elias estava aqui apenas entendendo quem era ele, a sua identidade de homem zeloso, homem de Deus. Só que ele olhou para si. Ele não se preocupou em olhar para os outros. Será que tem mais alguém que não se dobrou? Não, ele estava falando dele. Aí o que acontece? Ele falou que só ele ficou só e ele diz para Deus: e procuram tirar minha vida. Elias estava dizendo para Deus: olha, tem gente querendo me matar. Você tem falado com Deus? Tem apresentado para ele as razões de repente você estar escondido numa caverna ou deitado debaixo de um zimbro com um sono profundo? Muitas vezes conversamos com os nossos amigos, com os nossos colegas, com pessoas, até pessoas estranhas, né? A gente chega numa fila sei lá, de banco, num ônibus cheio, num metrô, num trem, e a gente conversa com uma pessoa que a gente nem conhece, e de repente começa até a falar da nossa vida, do nosso pessoal, para uma pessoa que a gente não conhece, mas não temos muitas vezes coragem de falar com Deus. Precisamos falar com o Senhor, é Ele quem pode resolver todos os nossos problemas. Só Ele pode resolver os nossos problemas. Então Elias agora estava falando para o Senhor, né, que ele era zeloso, que ele não tinha se curvado diante de Baal. E ele disse: e querem me matar. Verso 11. Disse-lhe Deus: sai e põe-te neste monte perante o Senhor. Eis que passava o Senhor, e um grande e forte vento fendia os montes e despedaçava as penhas diante do Senhor. Porém o Senhor não estava no vento. Depois do vento, um terremoto, mas o Senhor não estava no terremoto. Depois do terremoto, um fogo, mas o Senhor não estava no fogo. E depois do fogo, um cicio tranquilo e suave. Ouvindo Elias, envolveu o rosto no seu manto e saindo, pois, à entrada da caverna, eis que lhe veio uma voz e lhe disse: que fazes aqui, Elias? A pergunta volta a Elias: que fazes aqui, Elias? E Deus pergunta mais uma vez para você e para mim: o que fazes aqui? Quem sabe você está aí, né? Agora deprimido, deprimida no seu canto, não quero ver ninguém, não quero ouvir ninguém, não quero falar com ninguém, não quero saber de ninguém, não quero ninguém. Mas Deus fala: o que fazes aqui? Elias estava improdutivo naquele momento. Mas Deus queria contar com Elias para mais obras, para que o poder de Deus pudesse se manifestar mais vezes. Deus conta com você. Você que está aí no seu cantinho agora,
Deus conta com você. Deus quer usar a sua vida para impactar outras vidas. Elias estava agora com o seu rosto envolvido no seu manto. E aqui é uma coisa interessante, porque tem crente que acha que Deus está no vendaval, né? Quando faz aquele movimento, Deus está ali no movimento. Deus está no fogo. Nós somos muito estranhos. Deus também é Deus de cicio suave. Tem gente que acha que Deus só vai agir se houver gritos, se houver pulos, né? Se houver assim uma manifestação, alguma coisa assim diferente. Deus vem no cicio suave e ele envolve Elias. E Elias sente a presença de Deus. O que ele faz? Ele esconde o seu rosto no seu manto. Nós precisamos sentir a presença de Deus. Tem muita gente aí que muito crente, né, que já não sente mais a presença de Deus. Se envolveu tanto com as coisas dessa natureza. Mas hoje o Senhor está falando para você. Ele vai aparecer, ele vai se apresentar para você. E aí, Deus se apresenta. O que ele faz? O texto diz assim: eis que passava o Senhor, verso 11, e um grande e forte vento fendia os montes, despedaçava as penhas diante do Senhor. Porém o Senhor não estava no vento. Depois do vento, um terremoto, mas o Senhor não estava no terremoto. Depois do terremoto, um fogo, mas o Senhor não estava no fogo. E depois do fogo, um cicio tranquilo e suave. Deus estava ali. Sinta a presença de Deus onde você está agora. Que Deus possa encher o seu coração. Que Deus possa encher a sua vida com a presença dEle. E aí, aqui foi a vitória de Elias. Deus encheu Elias. O que aconteceu com Elias agora? Aconteceu que ele foi liberto daquele mal. A depressão saiu porque a vida de Elias estava cheia de Deus. Você e eu precisamos estar cheios de Deus. É a presença de Deus que faz a diferença. Aí, vamos ver. O que acontece agora? Versículo de número 13. Ouvindo, Elias envolveu o rosto no seu manto e saindo, pôs-se à entrada da caverna, e eis que lhe veio uma voz e lhe disse: que fazes aqui, Elias? Ele respondeu: tenho sido em extremo zeloso pelo Senhor, Deus dos exércitos, porque os filhos de Israel deixaram a tua aliança e derribaram os teus altares e mataram os teus profetas à espada, e eu fiquei só e procuram tirar minha vida. Agora, versículo 15. Disse-lhe o Senhor: vai, volta ao teu caminho para o deserto de Damasco, e em chegando lá, unge a Azael, rei sobre a Síria. A Jeú, filho de Ninsi, ungirás o rei sobre Israel. E também Eliseu, filho de Safate de Abel-Meolá, ungirás profeta em teu lugar. Espera aí. Elias tinha que voltar? E ele tinha que ungir reis? E ungir Eliseu, profeta, no seu lugar? O que você faria? Elias, sabe o que ele fez? Deus mandou? Beleza. Missão dada, missão cumprida. Lá vou eu. Cadê a depressão? Cadê o medo? Foi embora. Por quê? A presença de Deus encheu Elias. Eu quero ler 2 textos aqui para você.
Para você não. Para nós, né? Eu também estou envolvido na minha mensagem. 2 não, 3. O primeiro texto é o Salmo 136, versículo 23. Você viu que Elias correu, fugiu, deitou debaixo de um zimbro e dormiu, o sono da depressão. Mas quem achou Elias lá? Alguém passou e viu, aí gente, olha, tem um homem deitado ali. Aquele homem está deitado debaixo do zimbro, está dormindo. O que houve com ele? Não. Deus achou Elias lá debaixo do zimbro. Sabe por quê? Elias estava abatido. E Davi faz até uma pergunta para a sua alma, né? No Salmo, acho que 47, né? Davi diz assim, por que está abatida a minha alma? Por que te perturbas dentro de mim? Mas veja só o que aconteceu ali. Elias estava abatido. Mas o salmista, no Salmo 136, no versículo 23, diz assim, aquele que se lembrou de nós no dia do nosso abatimento. Deixa eu dizer uma coisa para você. De repente você não quer ouvir ninguém, você não quer saber de ninguém, você não quer falar com ninguém, você não quer ver ninguém. Mas saiba de uma coisa, Deus está vendo você, está assistindo você nesse momento. Deus está agindo na sua vida. Sabe por quê? Porque Ele se lembra de você no dia do seu abatimento. Você não está esquecido. De repente você está pensando, minha família não liga para mim, meus amigos não ligam para mim, meus irmãos não ligam para mim, ninguém liga para mim, o pastor não liga para mim, mas Deus liga para você, Deus te ama. Ele se lembra de nós no dia do nosso abatimento. Quero ler outro texto. Deuteronômio, capítulo... Não, primeiro Romanos 10... Romanos 10, 17, depois Deuteronômio 31, 8, tá? Romanos 10, 17. E assim a fé vem pela pregação. E a pregação pela palavra de Cristo. Esse versículo aqui é justamente uma resposta à ação de Elias. Elias estava debaixo do zimbro. E o que aconteceu? O anjo tocou em Elias, precisou tocar nele, porque a depressão era profunda, o sono profundo. Então o anjo toca em Elias. Quando Elias acorda, o anjo fala com Elias. Elias ouve a voz do anjo. Beleza, se alimenta, vai lá, dorme de novo. O anjo vem, toca em Elias, fala com Elias. Elias se alimenta e agora ele sai. E ele faz uma caminhada de 40 dias e 40 noites. Por quê? A palavra entrou pelos ouvidos de Elias e desceu para o seu coração, e ele obedeceu. Então, a fé vem quando? A fé vem pelo ouvir, e o ouvir pela palavra de Cristo. Né? Então, a palavra de Deus entrou no coração de Elias, ele obedeceu, ele caminhou. Aí, agora, o que Elias faz? Elias obedece a Deus e vai cumprir aquilo que Deus havia mandado ele fazer. A depressão ficou para trás. Mas tem um outro texto. Quem sabe você está achando, eu sou o último dos últimos. Estou perdido no meu canto. Ninguém olha para mim. Então, tem um texto aqui para você. Deuteronômio 31, versículo 8. Diz assim: o Senhor é quem vai adiante de ti. Ele será contigo. Não te deixará, nem te desamparará. Não temas, nem te atemorize. Pegou essa palavra? Captou essa mensagem? Guarde essa palavra no seu coração. Você não é esquecido, você não é esquecida. Deus se lembra de mim e de você no dia do nosso abatimento. E é Ele quem vai à nossa frente. É Ele quem vai nos dar a vitória. A depressão saiu da vida de Elias. Eu não sei como é que você está hoje, se você está passando por um quadro desse. E se estiver, deixa eu dizer uma coisa para você. Estava. Porque o Senhor já tocou em você. E você já está curado. Você já está curada.
para a glória do nome do Senhor, o Todo-Poderoso. Amém? Que Deus abençoe sua vida, derrame graça no seu coração e que o Senhor possa trazer alegria e paz à sua vida. Vamos orar? Senhor, louvamos o teu nome, agradecemos a ti por tua palavra. Pedimos a ti, Senhor, fale conosco, derrame graça e poder em nossas vidas. Que sejamos sempre alcançados pela tua palavra, pela tua graça, por tua misericórdia, pelo teu poder. Que o Senhor possa estar sempre falando conosco, Pai. Que esta palavra possa gerar vida em nós, gerar alegria em nós, Senhor. Pai, que ela possa nos fortalecer, para que possamos continuar a nossa caminhada diante do Senhor e obedecendo, Senhor, sempre a tua voz. Peço a ti, Senhor, que venha nos abençoar e nos guardar. Livra-nos do mal, é o que nós pedimos nesta hora. E pedimos a ti, Senhor, que venha abençoar a nossa noite, que seja uma noite de paz, descanso, uma noite cheia da tua presença. E nós oramos, Senhor, agradecidos em nome de Jesus. Amém? Igreja de Cristo, que o amor de Deus, a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e as consolações do Espírito Santo sigam com todos desde agora para sempre. Que a amada igreja, que é livre de todo mal, diga amém. Amém? Deus abençoe sua vida, Deus abençoe sua família e derrame graça no seu coração. Um abraço. Deus abençoe.